Imagina que o PCC, ele foi criado, na verdade, tudo começou, não sei se você sabe, de onde veio esse termo, primeiro comando da capital, você sabe? Eu sei que foi criado dentro de um presídio e... Poxa, eu vi recentemente, mas agora acho que eu não Da vou... onde saiu esse nome? Primeiro comando... Poxa, eu vi, mas eu vou deixar o senhor explicar Então, melhor. vamos lá. Então, nós tivemos na história policial alguns fatos determinantes, né? Um deles foi a questão do Carandiru, 2 de outubro de 92, onde você teve O massacre, um né? problema de preso, a polícia invadiu e morreram 111. Tá? Ali foi um divisor de águas, porque o massacre do Carandiru ele teve repercussão internacional. E aí, cobrança de todos os órgãos internacionais. E aí, nós tínhamos que entender que o complexo do Carandiru, ele chegava a ter quase 9 mil presos. E lá tinha gente perigosa. E na época, o crime da moda era assalto a banco. Mas nós não tínhamos o quê? Facção criminosa. Isso eu estou dizendo 1992. Só tinha facção criminosa onde? O Rio de Janeiro com o Comando Vermelho. Só que o Comando Vermelho no Rio, eles criaram o Comando Vermelho para quê? Para que os presos se unissem contra abusos da polícia na cadeia. Então eles criaram uma entidade, como se fosse, entre aspas, um sindicato, para tentar se proteger. O Comando Vermelho não tinha razão financeira nenhuma. Foi algo que eles criaram para ter algumas chefias, para poder conversar com a cadeia, para poder ir na imprensa e fazer uma defesa da categoria. Tudo bem. Só que, quando acontece o fato do Carandiru, ali, o Carandiru teve que passar ali por uma reforma, tendo visto o que aconteceu, e muitos presos perigosos foram encaminhados para presídios do interior. Ok? E existia uma turma que era muito amiga lá no Carandiru, que eram 8 presos perigosos, assaltantes de banco. E esses 8 presos, eles tinham um time de futebol no Carandiru. E esse time de futebol era chamado de PCC, Primeiro Comando da Capital. Era um time de futebol. Acho que eu vi alguma coisa. E eles foram transferidos, né, para o interior de São Paulo. E no interior de São Paulo, tendo em vista que eles estavam lá quando aconteceu a invasão do Carandiru, eles começaram a criar o quê? Um mesmo modelo parecido com o Comando Vermelho. Porque eles já tinham trocado informações com gente do Comando Vermelho, gente do Comando Vermelho que foi preso em São Paulo e estava lá no Carandiru. Então eles tinham uma noção dessa instituição e ali eles começaram a fazer o quê? A criar isso. Então ali começa-se essa ideia do PCC em 1993 e começou a ganhar corpo. E chega no momento em que a equipe do Dr. Rui começa a prender gente. E porque alguns presos e outros mortos, surge uma liderança que era o Marcola. O Marcola tinha virado lá dentro uma liderança e por causa da capacidade dele de inteligência do mal, ele começa a formatar o PCC de uma maneira mais profissional. Mas tudo isso acontece quando ele foi preso. Aonde? Em 1999, pela equipe do Dr. Rui. Ele foi preso por quê? Porque ele era um grande assaltante de banco, um cara perigoso. Crimes de homicídio, assalto de banco, sequestro, extorsão. E ele foi preso. E ele tá para sair, então, daqui 4 anos? Eu acredito que não. Eu acredito que não vão soltar o Marcola. Né? Tanto é uma coisa interessante, o Marcola, eu estudei a história dele inteira. Até o vídeo que eu postei ontem no Na Cena do Crime conta um pouco da história do Marcola. Mas o Marcola, ele não teve pai. Teve uma mãe que faleceu e ele frequentava a Praça da Sé. E ele era cheirador de cola. E o apelido Marcola Por conta disso. veio do nome dele, juntado com cola, e virou Marcola.
mas ele sempre foi um cara muito perigoso, desde adolescente já cometia crimes, e depois formou quadrilhas e assalto a banco, que era o crime da época. Sim, sim. E eu vivenciei isso como delegado na época. Nós tínhamos preocupação nas cidades de invasões a banco. Tinha até muito sequestro de grandes empresários e tinha também sequestro de gerente de banco para eles poderem abrir o cofre e levar o dinheiro. Então foi uma família, né? Foi uma época tensa. E o Dr. Rui prendeu essa gente. Quando ele cai na cadeia e ele tem contato com essa turma do PCC, ele entra, num primeiro momento, como coadjuvante. Depois que os outros acabaram morrendo, ele assume uma notoriedade junto com outros presos e eles vão construindo o PCC. Bom, eles foram construindo inicialmente com a mesma finalidade do Comando Vermelho. Só que num determinado momento, como o Marcola sempre pensou em dinheiro, porque o apelido inicial do Marcola era Playboy. O Marcola era um cara que ganhava dinheiro no crime e ele gostava de viver como rico. Roupas caras, carro de marca, viagem, mulheres. Ele era um cara vaidoso nesse sentido. E a partir daí, ele entendeu que ele tinha unido, as pessoas estavam unidas, mas não faturava. Então eles perceberam que só você tentar proteger os colegas de cadeia, mas precisava de dinheiro também para pagar advogado, para poder ajudar a família de quem estava preso. Ou seja, eles começaram a perceber que eles podiam agir fora da cadeia. E aí, o Marcola comandou tudo isso. O Marcola determinou a morte de muita gente, como determinou a morte do Dr. Rui. O Marcola tem mais de 300 anos de cadeia, vários processos de crimes em que ele foi o mandante dentro da cadeia. Só que esse pessoal do Rio era muito mais profissional que o Comando Vermelho. O Comando Vermelho era uma coisa amadora. E aqui em São Paulo, o PCC ganha um corpo com o passar dos anos e se torna uma facção criminosa voltada para ganhar dinheiro. E eu quero trazer para vocês alguns números do PCC que são coisas impressionantes. Quando eu falo de número do PCC, é óbvio, ninguém foi lá fazer uma contabilidade do PCC. São dados de uma aproximação que o GAECO faz, que o DEIC faz, que eu entendo que são dados sempre menores ainda. Então vamos lá. Muito se pergunta, qual o tamanho do PCC hoje? O PCC hoje está em 24 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. O PCC no Brasil desenvolveu um esquema de venda de drogas que tem franquia e microfranquia. Eles vendem pedaços dessas áreas, nesses estados, para pessoas que são bandidos, onde eles vão ser franqueados ou microfranqueados, custam dinheiro para comprar essa região. Quer dizer, a boca de fumo ali. O cara fumo, compra a boca de fumo. E aí você tem uma relação de franquia, que são regras. Então, ele fornece a droga. Ele pode te ajudar com advogado, ele pode te dar proteção, um monte de coisa. Então, fizeram uma rede de jovens que estão comandando isso e ganhando dinheiro e vendendo drogas através dos aviõezinhos e assim por diante. Ok, beleza. Então, eles estão praticamente em quase todos os estados da federação. O PCC hoje é muito maior que o Comando Vermelho? Muito maior, mas não tem comparação. O tamanho do PCC, para mim, é uma das maiores entidades criminosas do mundo. Eu vou trazer alguns números para você que é de assustar. Se for em relação à franquia, é maior que o McDonald's, então. Não. O McDonald's não é nada. Esquece McDonald's, esquece. Eu vou trazer números para você que são números de assustar. Então, vamos lá. Então, eles lidam hoje com praticamente todos os estados da federação e eles estão hoje com relação criminosa vendendo drogas para 28 países. Então, que nós sabemos, né? Então, que nós sabemos. Então, há uma estimativa hoje que o PCC tem 40 mil colaboradores. Isso é uma estimativa. Pode ter 50, 100 mil. É uma estimativa do Ministério Público. Há uma estimativa que você tenha fora do Brasil 2.000 pessoas trabalhando nessa indústria do crime. Então, veja que é muita gente. Agora, vamos à parte financeira,
que é a parte mais difícil de a gente apurar. Mas aí eu vou buscar dados do GAECO de São Paulo, do Ministério Público. Doutor, te cortando um pouquinho, como o senhor falou que tem mais de 40 mil, se estima, né? Eu coloquei quantos funcionários tem a Petrobras. Já que a gente estava falando de McDonald's e fazendo uma relação a franquias, hoje a Petrobras tem 41 mil funcionários. Então o PCC é maior do que a Petrobras, pelo jeito aí. Então, se a polícia estima 40 mil, Deve ter mais. Mas vamos trabalhar com 40 mil. Mas vamos agora na parte do dinheiro. Porque no meu programa Operação de Risco, geralmente quando o cara na boca ele é preso, o repórter pergunta para ele, quanto é que você ganha aqui? E é tudo muito organizado. Eles têm horário para trabalhar, eles têm um livrinho de anotação, cada tipo de droga tem um preço. Hoje, com as drogas especiais, o preço subiu, então o crime ganha mais, ele mesmo ganha mais. Então, o meu repórter já conversou com centenas de pequeno vendedor de drogas, e eu ouvi gente falando que ganha por dia R$100. Tem gente que fala que ganha 200. E teve gente lá no programa que fala que ganhava R$500 por dia. Depende da boca, né? Depende da boca, mas estou falando de um garoto de periferia vendendo droga. Sim. Agora vamos chegar na estrutura PCC. A estrutura PCC, há um cálculo que o PCC fatura por ano 7 bilhões e 300 milhões de reais. Isso é só em cima de drogas ou de tudo que ele está envolvido, né? Porque a gente sabe que está bebidas falsas, cigarro falso... Tudo que está envolvido. Tudo que está envolvido. Então, é um cálculo, gente, é um cálculo feito por um organismo do Estado. Então, se o organismo fala em 7 bilhões e 300 milhões, então a tendência é ser isso para mais. Mas vamos fazer uma conta arredondada, que não é difícil, que o PCC fatura 1 bilhão por mês. Aí eu te pergunto, qual empresa fatura 1 bilhão por mês aqui no Brasil? Se você pegar as 20 maiores empresas, o PCC está dentro das 20 maiores empresas. E tem mais. Você pega uma empresa que fatura 1 bilhão por mês, se você conversar com o CEO, ele vai falar assim, o nosso